muito feliz aqui de ser considerado dupla da SESI, né? Muito obrigado. Hoje eu vou contar um testemunho, tá bom? Eu vou orar rapidamente, eu peço que você abaixe sua cabeça, rapidamente nós vamos orar e começar. Papai do céu, permite-nos, Senhor Deus, ouvir as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Que esse testemunho, Senhor Deus, sirva para levar as pessoas a ti. Que o homem seja apagado e apenas Deus seja exaltado nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou contar um testemunho que aconteceu em minha vida e começou no ano de 2017. No ano de 2017 para 2018, eu executei alguns trabalhos e consegui juntar um dinheiro, né? E quando eu juntei em 2018, foi mesmo na época onde ocorreu a greve dos caminhoneiros. Eu não sei se você lembra da greve dos caminhoneiros. E eu fiquei muito angustiado com aquela greve dos caminhoneiros, que eu via a escassez de alimento que estava correndo na cidade. Em seguida, nós tivemos a guerra das facções criminosas que houve em Fortaleza, né? As facções criminosas brigando, queimando ônibus, queimando carros, e muita gente morrendo, né? Inclusive agora, na época da pandemia. Em seguida, nós tivemos a greve dos policiais, também aqui, em Fortaleza, Ceará. E quando teve a greve dos policiais, era assalto, era morte. Eu peguei naquela situação, em 2018, era o estopim, né? Eu já não estava mais aguentando morar e viver dentro da cidade, né? Foi quando eu peguei e comecei a orar a Deus para me sair. Eu disse, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. E eu já estava com muito tempo a vontade de morar no campo. E eu não sabia para onde ir. Como eu viajo muito, eu conheço muitos estados, conheço muitos municípios. E por eu conhecer muitos estados, muitos municípios, eu ficava sem saber para onde ir, né? E eu fiquei na dúvida, para onde eu vou, para onde eu vou. E pedi orientação de Deus para saber para onde ir, né? Foi quando eu peguei e comprei uma passagem, fui para o Amapá. Fui lá num local no Amapá chamado Serra do Navio, no meio do nada, né? E eu disse, eu vou comprar aqui alguma coisa aqui na Serra do Navio, vou comprar alguma propriedade. Só que na hora eu não encontrei e não foi lá que eu fiquei. E isso nós já estávamos na metade do ano de 2018 e eu já estava assim mais angustiado. E quando chegou outubro de 2018, eu já estava muito angustiado, sem saber o que fazer. E eu lembro que uma tarde, no escritório, eu estava com o coração tão angustiado, vendo tudo acontecer e sem conseguir fazer nada, que eu orei a Deus, eu baixei a cabeça e orei a Deus no meu escritório, dizendo, Senhor, eu preciso saber para onde ir. Eu quero comprar um local no campo, eu quero mudar-me com minha família para o campo, eu quero sair da cidade. E quando eu fiz essa oração, né, eu lembro que eu tinha lido um texto que está no livro Evangelismo, na página 77, né, que diz assim, ó, as cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus disse, não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las de que está próximo a sobreviver à terra. E esse texto ficou na minha cabeça, né? E aquele desejo constante de sair de uma vez por todas da cidade. Foi quando eu peguei e tomei a decisão de pedir uma orientação a Deus sobre o que fazer, né? E uma tarde, no escritório, eu peguei e pedi a Deus uma orientação sobre o que deveria fazer. E a oração foi dessa forma. Eu disse assim, Senhor, eu vou olhar as passagens aéreas e a passagem aérea na data de 22 de outubro, eu lembrando 1844, né?
Eu disse assim, a passagem aérea que der o valor de 777, eu vou para esse lugar. Na data de 22 de outubro, né? Que era, lembrando justamente o 1844. E o que aconteceu? Eu tinha olhado várias propriedades que eu achei muito bonita na região de Minas, né? Só que eu não sabia para onde ir. Foi quando, nessa oração, a Cesiane, na época, eu estava justamente falando de trabalharmos como dupla missionária, e justamente nessa época eu consultei a passagem Fortaleza, Belo Horizonte, Fortaleza, na data de 21 de outubro, porque dia 22 de outubro eu queria estar lá, né, para comprar a propriedade, eu queria comprar nessa data, na data de 21 de outubro e voltando dia 28 de outubro. Eu consultei aquele site, o Decolar, que é o site que dá as passagens mais baratas, né? E quando eu consultei a passagem aérea deu R$840. E eu disse, bom, ou Deus não respondeu, ou ele não quer que eu vá para lá. E quando eu falei isso na minha cabeça, o site atualizou e eu trouxe aqui a passagem para mostrar para vocês, né? Aqui pelo site Decolar, que foi o site que eu comprei, o meu código no meu CPF, né? Saindo justamente na data de 21 de outubro, ó, que é 22 de outubro eu queria estar lá, e voltando dia 28 de outubro, né? E o valor da passagem tinha dado 840, e eu disse, ou Deus não me respondeu, ou Deus não quer que eu vá para lá. E quando eu falei isso, né, a passagem atualizou, e eu trouxe aqui o valor da passagem para vocês, ó. Esse foi o valor da passagem que eu dei, né? E era justamente o valor que eu tinha orado a Deus, dizendo, Senhor, a passagem que der 777, o estado que der 777, eu vou me embora para o interior desse estado. E quando eu orei, que eu vi a resposta, né? Aí eu peguei também um susto, eu disse, Deus respondeu. Deus respondeu. E eu disse, meu Deus. Aí eu peguei e fiquei assustado na hora, né? Eu não achei que Deus fosse responder. E quando eu vi a passagem 777, eu disse, não, eu vou comprar agora antes que o valor mude e suma. Então eu comprei logo, passei no cartão aqui, dá até o cartão Mastercard aqui, botei 2 vezes. E eu comprei de imediato com medo que a passagem alterasse o valor, né? E você vê que o valor ficou exatamente 777. E eu disse, pronto, já tenho para onde ir. Agora é conversar com a esposa, né? Para ver se ela vai querer ir. E foi quando eu fui conversar com minha esposa, disse a ela o que tinha acontecido, disse a ela o valor que tinha dado, e perguntei a ela se ela estaria comigo, né? Eu perguntei se ela iria embora comigo. E ela ficou pensativa, mas ela falou que e se Deus respondesse ela como tinha me respondido, ela iria também, né? Mas aí não era algo que eu poderia fazer, né? Era algo que ela faria com Deus, era uma oração dela para Deus, não era minha. E nós tivemos literalmente um passo de fé. Eu fui atrás do local, né? Nós fizemos tudo bem pensado, também não foi algo impulsivo, tá certo? Eu tinha juntado recursos para isso e eu tinha me preparado para essa situação, então não foi algo feito na loucura. E a região onde eu tinha planejado ir, né, era uma região também próspera, uma região que eu poderia trabalhar. E literalmente minha esposa foi junto com a Cesi também, né? A Cesi acompanhou. E aqui foi quando a gente chegou lá, quando ela chegou, nós olhamos primeiramente uma propriedade, e a propriedade era o dobro do dinheiro que eu tinha. Mas eu disse, eu faço um empréstimo no banco. E quando eu olhei a propriedade, esse sítio Amor Perfeito é onde ela se hospedou, tá? Não foi esse aqui onde a gente se hospedou lá. Graças a Deus não pagamos nada. A irmã nos hospedou de graça lá. E o valor de uma propriedade que eu tinha olhado era o dobro do dinheiro que eu tinha. E eu já tinha conversado com um corretor para comprar,
era no município de Lavras, era do lado do Colégio Adventista, porque eu queria que minha filha estudasse. E quando eu ia fechar o negócio, eu tive um sonho dizendo, não compra essa propriedade à noite, né? Você vai ter problema no banco. E eu peguei atendendo aquilo, conversei com minha esposa e disse, não compra essa propriedade. E eu pedi a ela que não comprasse, que fosse procurar outra propriedade. Foi quando o corretor que tinha me apresentado a propriedade, né, já tinha feito o contrato, e eu tive que pagar até uma multa, né, de rescisão. Mas paguei. E eu fui atrás dessa propriedade que Deus estava me orientando e encontramos essa daqui, que é a entrada dela. Foi a primeira vez que nós fomos, foi com a Cese. Aqui é a entrada dela, né? E o valor da propriedade era justamente o que eu tinha em conta. Era justamente o que eu tinha. E a mulher que estava vendendo, ela só vendia se pagasse à vista, ela não aceitava parcelar. E também era só o dinheiro que eu tinha e eu não precisava fazer empréstimo no banco. E aqui foi a Gislaine, quando foi, ela se hospedou aí no sítio Amor Perfeito, né? A Cesi aqui na chegada lá, na entrada da propriedade. Aqui, quando ela se hospedou, graças a Deus, nós não tivemos gastos com hospedagem, né? E os irmãos nos apoiaram também em parte da alimentação. E aí, eu não sei se vocês lembram que a Giz tinha dito que queria que Deus respondesse ela da mesma forma que tinha me respondido, com o 777, para saber se realmente nós deveríamos ir para aquela região, né? E quando ela fechou negócio na propriedade, que ela foi para o cartório, ela teve a confirmação da oração que ela tinha feito. Quando ela chegou no cartório, na hora de assinar a escritura, essa foi a senha que chamou no cartório, né? 777 foi a senha para assinar a escritura, né? Já vendendo a propriedade para nós, a propriedade já passando para o nosso nome. E no mesmo dia, tá aqui, ela recebeu o resultado dela, ela bateu a foto da senha, começou a chorar, me mandou a foto chorando, né? E eu disse, ô, glória. E naquele dia nós recebemos a nossa escritura da nossa propriedade, né? E eu vou dizer para vocês, a mudança da saída da cidade para o campo é uma mudança muito difícil, né? Eu, pelo menos, acho muito difícil. Essa aqui foi a nossa chegada lá no local, né? Passando aqui a cerca. A visão da cidade aos fundos ali, ó. Dá para ver um pedaço da cidade. Aqui foi a chegada, lá não tinha casa. Então, quando nós chegamos, tivemos que ficar em barracas. Muito frio a região. Aqui foi a chegada. Quando eu disse que ia, meu pai disse que ia comigo também. E meu sogro já disse que vai também. E tem uns irmãos da igreja que querem ir comigo também. No final da propriedade tem um rio. Esse aqui é o riacho. Está no final da propriedade. Esse aqui é o amanhecer. O amanhecer lá. Né? É muito bonita a região. E propriedade não é só comprar, né? Propriedade você tem que torná-la habitável, que é o mais difícil. E o gasto maior, irmãos, não foi nem para comprar a propriedade. O gasto maior está sendo para estabilizar ela, né? A ponto de nós conseguirmos viver lá. E eu lembro que no ano de 2017 para 2018, eu trabalhei no Inventário Florestal Nacional, coordenei o Inventário Florestal Nacional do Piauí e do Maranhão. E eu lembro que nesse dia dessa foto aqui, a gente estava com o sol no Piauí, um sol muito, muito, muito quente. E eu tinha caminhado uns 4 quilômetros dentro da mata. E quando eu parei debaixo dessa caverna, aquele sol, eu orei a Deus e disse, meu Deus, isso está muito cansativo. E eu ouvi Deus falando assim, dizendo assim, eu estou te preparando para algo maior. E o algo maior era justamente a saída
do ambiente urbano para o ambiente rural, né? Essa foto aqui foi no dia, o sol estava muito quente, a gente tinha caminhado uns 4 quilômetros, no meio do nada, nada, nada aqui. E quando nós chegamos lá nessa região, eu lembro que a alimentação e água era algo meio escasso. Eu trouxe algumas fotos para mostrar o trabalho, como era pesado para os irmãos. E aqui era na coleta de material botânico. Era uma região muito deserta, essa região do Piauí. Tinha onça, ó. A gente presenciou várias vezes as pegadas das onças. Presenciamos ela rugindo, né? E tudo isso, na época, eu entendia que o que estava acontecendo era porque Deus estava nos preparando para um ambiente mais difícil na saída da cidade para o campo. E Deus já nos estava acostumando, ó, você vê aqui a pegada da onça, Deus já nos estava acostumando com situações mais difíceis. Foi quando, enfim, a gente pegou e fez realmente, iniciou o processo de mudança da cidade para o campo. Eu escuto muitas pessoas falando que o momento de sair para o campo é após o decreto dominical, né? E a gente precisa entender a diferença entre sair das cidades e fugir das cidades. O sair das cidades é uma coisa, o fugir das cidades é outra coisa. Em 2018 eu comprei a propriedade. Hoje já nós estamos no final de 2020, eu ainda não consegui torná-la totalmente habitável. Então leva um tempo para você estruturar o lugar. Aqui nós iniciamos o plantio de algumas culturas, plantamos 2 hectares de pitaia, já irrigamos também. Hoje nós utilizamos 100% energia solar, então nós não usamos energia da companhia, é um sistema off-grid, 100% autônomo. O interessante é que esses dias na cidade faltou energia, e o único lugar que tinha energia era na nossa propriedade, porque o nosso sistema é 100% autônomo. Então, hoje nós temos 8 placas de energia solar de 330 watts, temos mais 10 placas, temos ao todo 18 placas, né? Estamos montando as outras, né? Hoje tem 8, nós estamos montando mais 10. Aqui há uma primeira casinha que a gente fez, justamente para poder morar. Lá embaixo ficou a casa para alguma visita. E hoje nós temos uma água quentinha também, através desse boiler de aquecimento de água. Nós não pagamos nada pela água quente, né? Esse boiler transforma a energia térmica, né, do sol, energia solar em energia térmica. Então a água do chuveiro é quentinha, ninguém paga nada por isso. Hoje nós temos um poço também, então nós não pagamos energia, não pagamos água e não pagamos também o chuveiro quentinho, né? Eu ainda não consegui a adaptação de alimentação, né? Ainda estamos nesse processo, mas já estamos autônomos em muitas coisas, né? Aqui à noite, ó, a casa toda iluminada, todo por energia solar, nada por energia elétrica da companhia, e lá é bem iluminado, viu? Bem iluminado. E aqui é um container, eu já estou montando um apiário brevemente, a casinha das visitas. Fizemos alguns galpões para armazenamento de equipamento, para adubo, essas coisas mais. E aos poucos a propriedade vai tomando forma. E não, o que eu queria trazer de mensagem para os irmãos é que não foi uma oração de 1 hora, não foi uma oração de 40 minutos que Deus me respondeu com o 777. Foi uma oração rápida, feita dentro do meu escritório com a cabeça baixa. Deus, ele usa diversas formas, né, para falar conosco. Ele fala através da música, fala através do Espírito Santo, fala através da palavra. Mas nós, para falarmos com Deus, só tem uma forma, e é a oração.
E o que Deus exige da oração, irmãos, não é uma oração complexa, não é uma oração bem elaborada. O que Deus exige na oração é uma oração sincera. E o que ele pede de nós é justamente sinceridade. E foi nessa sinceridade que Deus me ouviu e me deu essa oportunidade de saber para onde ir, como ir. Vou dizer para os irmãos que não é fácil. Aqui é o FA de Minas, né? Onde minha filha vai estudar. Aqui, quando a gente comprou, estava todo no mato. E hoje, né? Ela já está mais limpinha, se tornando habitável. Tem um córrego do lado, um riachinho nos fundos, certo? E não é fácil, irmãos, essa mudança da cidade para o campo. É muito, muito difícil. Hoje, eu trabalho, eu presto serviço para o governo. Aqui é na apresentação da plataforma de aerolevantamento que eu fiz para a cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará. A gente fez uma entrevista na apresentação. Aqui foi na apresentação do estudo de impacto ambiental do Aeroporto Regional de Sobral. A gente passou aqui, está no jornal também da cidade, no dia, ó, justamente com o irmão do governador Lúcio Gomes. Aqui foi na apresentação do estudo. Bom, aqui foi a indicação do presidente do CREA como conselheiro estadual do meio ambiente do Ceará. E a questão, irmãos, é que hoje a minha intenção é trabalhar, mas principalmente trabalhar a família. Então, é trocar essas atividades, deixarem de ser a prioridade, essas atividades de trabalho, e a prioridade hoje ser a minha esposa e a minha filha. Essa hoje é a prioridade. E a vontade de sair da cidade para ir por campo não é com medo, não é com o objetivo de me esconder, não é com nada disso. O objetivo hoje de sair da cidade para o campo não é me esconder, porque hoje não é tempo de se esconder. O objetivo da cidade, de sair da cidade para o campo, é porque eu quero tempo. Tempo para quê? Tempo para poder ter um relacionamento maior com Deus. A minha vontade é essa. E eu queria ler um texto com você. E esse texto está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Eu não sei se você está com sua Bíblia aí do seu lado. Eu queria que você abrisse o livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Eu estou tentando aqui só parar aqui o compartilhamento da tela. 1 Timóteo, capítulo 6. Lá no verso 7, e diz assim, ó, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Verso 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Verso 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, o que eu queria transmitir para os irmãos? A realização pessoal, profissional, né? Ela é importante, Mas hoje, irmãos, a realização espiritual, ela é mais importante ainda, tá certo? Ela é mais importante ainda. Como foi anunciado pela irmã, no ano de 2001, eu estudei no internato adventista, né? E eu sonhava em ser pastor na época. E não fui pastor. Mas hoje eu entendo que tenho um ministério, né, a ser executado, em especial nesses últimos dias. E assim como Amós, em Amós 7,14 diz assim, ó, Amós quando foi chamado para trabalhar para o Senhor. E respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Verso 15. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Quer dizer, Amós não era pastor, Amós não era teologando,
Amós era o quê? Era um boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor o tirou após o gado e disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Então, eu queria te dizer que eu não sei qual é a tua profissão hoje. Eu não sei qual é a tua função. Mas hoje, assim como Deus chamou Amós como um boiadeiro e um cultivador de sicômoros, ele te chama hoje para fazer a obra dele. Esse testemunho que eu contei, ele é o meu testemunho. Mas você tem que ter o seu testemunho, o seu relacionamento pessoal com Deus. Você tem que ter a sua experiência. Nem todos vão ter ou vão seguir esse caminho que eu trilhei aqui. Nem todos vão seguir esse caminho. Então, talvez o seu caminho, o seu rumo seja outro. Mas eu queria te dizer o seguinte, algumas pessoas, elas anseiam um emprego, né? Anseiam uma oportunidade de trabalho. Eu queria te dar um conselho. O melhor emprego para o adventista do sétimo dia é trabalhar por conta própria, é tentar trabalhar tendo o seu próprio emprego, porque muito em breve o fato de comprar e vender será muito difícil. Nós conhecemos a profecia de Apocalipse 13, onde diz claramente as dificuldades que o crente terá em comprar e vender. E eu queria ler um texto para você que acorda de manhãzinha para trabalhar. E o texto está no livro O Desejar das Nações, na página 50. Falando de Jesus quando ele trabalhava como carpinteiro. Olha só o que diz aqui, ó. Jesus é nosso exemplo. Muitos há que se detêm com interesse sobre o período do seu ministério público, enquanto passam por alto os ensinos de seus primeiros anos. É, porém, na vida doméstica que ele é o modelo de todas as crianças e jovens. Preste atenção. O Salvador condescendeu em ser pobre, para poder ensinar quão intimamente podemos nós, em uma vida humilde, andar com Deus. Viveu para agradar, honrar e glorificar o Pai nas coisas comuns da vida. Preste atenção. Sua obra começou por consagrar o humilde ofício do operário que labuta para ganhar o pão cotidiano. Quando trabalhava ao banco de carpinteiro, fazia tanto a obra de Deus como quando operava um milagre em meio à multidão. E todo jovem que segue o exemplo de Cristo na fidelidade e obediência, em seu humilde lar, pode reclamar aquelas palavras proferidas a respeito dele pelo Pai, por intermédio do Espírito Santo. Eis aqui o meu Senhor a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Olha o que foi dito aqui no Desejar das Nações, irmãos. Quando Jesus trabalhava ao banco de carpinteiro, ele fazia tanto a obra de Deus como quando operava um milagre em meio a uma multidão. Irmãos, o que eu queria dizer é o seguinte, você pode estar insatisfeito com o seu trabalho, com sua vida, e pode estar ansioso por algo mais. E eu vou dizer, quando Cristo trabalhava como um carpinteiro, ele trabalhava para Deus aquilo. Era como se ele estivesse fazendo um milagre em meio a uma multidão. Consagra o teu trabalho a Deus, consagra o teu ofício a Deus. E assim como Amós 7,14 disse, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Hoje é dada essa oportunidade para você. Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são os seus projetos, mas eu conheço a profecia. E a profecia diz que nós temos que nos preparar para tempos difíceis e consagrar nossas profissões ao Senhor para executarmos sua obra em nosso dia a dia de trabalho. Não fique insatisfeito por você estar no seu trabalho como carpinteiro ou como pedreiro, ou seja lá o que for. Mas eu queria dizer para vocês que, assim como o trabalho de carpinteiro de Jesus era como se ele estivesse fazendo um milagre em meio à multidão, o teu trabalho de pedreiro, ele é como se fosse fazendo milagres em meio à multidão, se ele for feito para a honra e glória de Deus. E eu queria convidar você a participar desse grupo de guerreiros que vão batalhar na obra do Senhor para dar a última mensagem de advertência à terra. Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar? Papai do céu, encerro nesse momento, clamando que todo aquele que tem um plano e um projeto no seu coração, seja nesse momento, Senhor Pai, orientado e guiado por Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.